Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, voltando a DS9, mais especificamente ao 16º episódio da primeira temporada, intitulado Intruso de Estimação. Gente, esse episódio mais ou menos é um episódio engraçadinho. Vale a pena assistir, não é grande coisa não, mas vale a pena assistir, por quê? Porque é um episódio que desenvolve uma história A, uma história B e uma história C, né? São 3 histórias que vão correr aí em paralelo e que vão se encontrar, né, num certo ponto do episódio ali, né? O que seria a história A? A história A seria o seguinte, seria o O'Brien lá, né, se dando muito mal com o computador da estação, né, um computador que foi programado pelos Cardassianos, né, um computador muito difícil, né, no caso, né, e o O'Brien estava lá querendo, né, refazer, né, reprogramar o computador todinho, reconstruir, remontar o computador todinho, mas seria um processo árduo, né, um processo que demoraria meses, né, que interferiria no bom funcionamento da estação, né, mas ele não estava aguentando mais, ele conversa com o Sisko, né, e o Sisko, não, você quer fazer isso? Então tu faz, né, então faz lá, coisa e tal, né. E aí o O'Brien estava com essa dificuldade de relacionamento com o computador, vamos dizer assim, né? Mas só que vai aparecer uma nave alienígena, né? Uma nave alienígena que tem vários computadores e vários programas dentro dela, né? Tal como se fosse uma sonda alienígena, coisa e tal, né? Ela parece ter muito mais computadores do que precisa, né? No caso, né? E aí o Sisko manteve, né, a nave, né, isolada a 500 metros da estação, né? Só que eles baixaram os programas, né, da nave, né? Isso aqui é engraçado, né? Eles mantêm a nave afastada para não trazer problema para a estação, mas baixam os programas e jogam dentro do computador da estação. Mas tudo bem, beleza, né? E quando isso acontece, né? O computador ele fica muito mais fácil, né? Muito mais bem tratável de manusear. O O'Brien diz que a voz do computador está até mais amigável, coisa e tal. Mas os sistemas não estão funcionando direito, né? As coisas param de funcionar, né? Entendeu? As coisas param de funcionar e fica essa situação, né? E o O'Brien ele precisa, né, tentar descobrir o que está acontecendo aí, né? Então ele percebe, né, que aqueles programas eles estão ali alocados, né, tal como se fosse um bicho de estimação que estão recebendo tudo do computador central, né, como se fosse alimento, coisa e tal, né? Só que o que acontece? Se você tira o computador, os programas, né, da nave e manda de volta, né, se você tira os programas, né, que são da nave alienígena, que estão no computador da estação, e você manda de volta para a nave, dá um piripaque total lá. Então o negócio é você manter, né, os programas, né, dentro do computador, né, da estação, mas isolados num subprograma, tal como se fosse uma espécie de subrotina, vamos dizer assim, né, no caso, né. Aí essa subrotina seria, né, dentro da metáfora, né, que o nosso O'Brien construiu, seria a casinha de cachorro, né, onde ficaria o cachorrinho, que são os programas, né. Você não manda o cachorro embora, né, da sua casa, você mantém o cachorro na sua casa, mas numa casinha de cachorro, e continua a cuidar do cachorro, alimentar o cachorro. Foi mais ou menos essa metáfora, né, que o nosso O'Brien fez, né. Mas o engraçado é que trabalhando essas metáforas, né, que esses programas eles passaram a ser considerados uma espécie de forma de vida dentro do computador da nave, né. E aí o Sisko olhou aquilo, né, o Sisko falou, mantenha esse cachorro longe dos móveis, né. E aí é interessante a gente ver também que essa coisa de você ter programas, né, que parece que estão ali desenvolvendo meio que uma consciência, né, porque toda vez que o nosso O'Brien saía, né, da sala de operações para fazer outra coisa, né, esses programas faziam alguma coisa para o O'Brien voltar para operações. Então é como se esses programas estivessem desenvolvendo uma afeição ao O'Brien para ficar ali junto com o O'Brien. Quer dizer, é um negócio meio doido, né? Mas que lembra um pouco Viger, por exemplo, né? De Viger que está procurando, né, o seu criador, né, coisa e tal, né, que foi uma máquina que desenvolveu consciência, lembra um pouco, né. E engraçado é que tem uma parte, né, no episódio, né, que o O'Brien está tentando desconectar o computador, desplugar o computador, né, e eles vão tirando lá umas espécies de
como é que a gente fala? Aquela coisa que você guarda dados, que esqueci agora, o pendrive, né? Vai tirando uns pendrivezinhos ali, né? E o computador vai falando mais devagar, coisa e tal, à medida que vai tirando os pendrives, né? E é impossível você não se lembrar do HAL 9000, né? Também em 2001. Então você vê essas pequenas referenciazinhas aí a vigeira, easter eggs, né? Quando o O'Brien está lidando, né, com o computador da nave, com esse programa, né? Computador da estação, e esses programas que vieram dessa nave alienígena, né? Então é interessante a gente ver, né, que tem uma ligação aí. A outra história, que seria a história B, né, é uma história bem interessante. Por quê? Porque vários embaixadores estão chegando à nave, né, para visitar a nave, dentre eles, né, a Lwaxana Troi, né, interpretada pela Majel Barrett, né, que está ali, né, conhecendo pela primeira vez a tripulação da estação, né. É aquela coisa, né? A Lwaxana Troi, quando a gente via na série, a gente achava ela chata pra cacete, né? Uma mulher extravagante, uma mulher... Como é que a gente pode falar? Uma mulher extravagante, uma mulher... me esqueci a palavra agora, inconveniente, né? Essas coisas assim, né? E agora, né, que a gente já sabe que a Majel Barrett é falecida, né? Até quando a Lwaxana Troi aparece, a gente gosta de ver, né? Porque a gente sente uma falta, né, da Majel Barrett, né, no caso, né? Mas é interessante que a Majel Barrett, né, ela tá lá no Quarks Bar, né? Ela perde uma presilha de cabelo, rouba uma presilha de cabelo dela, né? Ela começa a fazer um escândalo lá. O Odo fala que não se responsabiliza por objetos pessoais, né? A gente já ouviu falar isso em algum lugar, né? Só que a Lwaxana Troi não é fácil, né? Ela puxa a orelha do nosso Quark ali, né? Puxa a orelha do nosso Quark ali na parte onde dói, né? E aí aparece o Odo para resolver o problema. Quando aparece o Odo para resolver o problema, ele resolve, ele consegue encontrar o ladrão, né? No caso, né? E consegue encontrar a presilha, né? A Lwaxana fica, né, apaixonada por ele, né? Pela aquela empatia, né, espontânea da Lwaxana Troi, e ela começa a dar em cima do Odo, né? E aí, o que acontece? Quando o Odo tá subindo de elevador, né, a Lwaxana se mete lá, a Lwaxana tá doida para meter um beijão na boca do Odo, mas o Odo fica todo retraído, né? Porque isso foi interessante, né? Você botar um personagem bem extrovertido em cima de um personagem bem retraído, né, no caso, né? O Odo, inclusive, ele chega a conversar com o Sisko, né? E o Sisko fala, aproveita, meu. Mas ele falou, não, mas eu fico com medo de causar um incidente diplomático, porque a embaixadora pode ficar chateada, porque eu não sou um humano, eu sou uma forma de vida líquida, coisa e tal, né? Aí o Sisko simplesmente falou, olha só, o problema é teu e eu quero que você resolva isso da forma mais suave possível, da forma mais suave e delicada possível. Mas eu não sou um homem suave e delicado, né? Né? Mas agora vai ter que ser, né? E aí eles acabam, né, ficando presos dentro do elevador justamente por causa do problema lá, né, do O'Brien que está consertando o computador, né? E aí o Odo, ele fica só 16 horas naquela forma, né, humanoide, né? Depois ele tem que virar um líquido, né, e ficar lá no baldezinho dele, né? Ele não chegou a falar do balde nesse episódio, né? Mas ele fala que tem que virar líquido de 16 em 16 horas. E aí eles vão ficando muito tempo presos no elevador, né? A Lwaxana falando, e o Odo calado lá, e o Odo, ele começa a se sentir mal, ele começa a suar, porque ele está começando a virar líquido de novo, ele não está conseguindo segurar a forma, né? E ele falava, né, que ele era o único... Aí ele começa a contar a história da vida dele, que ele é um cara que é o único da espécie dele, que o cabelo dele é uma imitação do cabelo do cientista que estudava ele, e que as pessoas ficavam, pô, Odo, agora vira um velocípede, agora vira uma bicicleta, agora vira um skate, agora vira um cachorrinho, entendeu? E ele se sentia o centro da festa, né? Que as pessoas falam, faz isso, faz aquilo outro. Ele dizia que odiava festas e ele era uma pessoa fechada por causa disso, né? E a Lwaxana vai começando, né, a ver esse lado mais, vamos dizer assim, da vida do Odo, né? E ela vai começando, vai gostando cada vez mais dele, mas não dentro daquela punção sexual que ela estava querendo ter com ele, mas como uma pessoa mesmo, né? Como uma figura humana ali, quer dizer, não humana, né? Não porque ele é transmorfo, né? Mas uma metáfora humana, né? De humanização ali da coisa, né? E ela vai, quando o Odo, ele não aguenta mais, vai virar água, ela fala, pode deixar que eu vou tomar conta de você. Ela pega o vestido dela, né? E o Odo, tchum, né, fica lá no vestido dela, ela fica segurando o Odo lá de forma líquida lá, né? Bonitinho, né? Mas foi... E depois eles viraram grandes amigos quando eles saíram do elevador. Foi bacana, muito bacana essa coisa da construção do Odo aí no caso, né?
E o terceiro, a história C seria o Bashir, né, com o resto, né, desses embaixadores, que eram caras muito chatos, muito malas sem alças, né? O Sisko não estava querendo ciceronear esses embaixadores todos, ele jogou essa batata quente pro Bashir, que chegou a reclamar com ele, coisa e tal, né? E o Sisko falou o seguinte, olha só, eu sempre... isso faz parte do aprendizado, Bashir. Você é um jovem oficial, volta e meia tem que pegar essas rabudas mesmo. O próprio Curzon Dax me passava essas tarefas, né? Me passou essas tarefas aí, me botou uma vez um monte de gente chata na minha mão, coisa e tal, coisa e tal, né? E aí o Bashir chegou e falou assim, o que tu fez, né? Sabe como é que eu acabei isso? Uma vez eu estava com um grupo de oficiais muito chatos, oficiais, embaixadores, não me lembro agora, muito chatos, né? E eu perdi minha paciência e dei um soco na cara deles, entendeu? Aí acabou. Um soco na cara de um deles. Aí acabou, né? Aí ele falou assim, então é pra eu fazer isso, né? O Bashir meio que ficou, né, na dúvida. Não chegou a perguntar isso, né? Mas o Sisko já chegou e falou assim, mas olha só, você não deu um soco na cara dos embaixadores, tá? Porque eu sou uma pessoa muito mais incompreensível do que o Curzon Dax, tá? Nesse sentido aí. Né? Quer dizer, então essa foi uma parte engraçada do episódio. E aí, o que vai acontecer? Tava todo mundo esculachando, né? Esses embaixadores estavam esculachando a Bashir. Você é um oficial novo, inexperiente, você não sabe isso, não sabe aquilo, coisa e tal. Os caras estavam enchendo o saco do Bashir, né? Botando o Bashir lá para baixo. E aí o Bashir estava andando com eles na estação, né, na hora que o nosso O'Brien estava lá tentando consertar os problemas lá do computador. E aí isso provocou uma explosão onde o Bashir estava com os nossos embaixadores lá, né? E a porta trancou e não abria, entendeu? E não abria e não tinha como tirar eles de lá, né? Então, quer dizer, esses embaixadores todos iam morrer intoxicados, né? E aí o que o Bashir fez? Né? O Bashir pensou rápido, né? Abriu um tubo de Jeffries que tinha ali do lado, né? E enfiou os embaixadores ali dentro. E trancou, para eles não morrerem intoxicados com a fumaça. E isso acabou salvando a vida dos embaixadores. E aí quando o Sisko finalmente conseguiu abrir a porta, quando o problema do computador já tinha acabado, né? E ele conseguiu abrir a porta, os embaixadores saíram do tubo Jeffries um atrás do outro falando, pô, esse oficial, esse Dr. Bashir é gente finíssima, ele é sensacional, ele salvou nossas vidas, eu vou recomendar isso para ele, recomendar isso, aquilo para ele, coisa e tal, né? E isso ficou, né, de bom grado pro Bashir, né? Bashir, né, que no início da série era aquele meninão bobão, né, que eu particularmente eu não gostava da forma como o Bashir era retratado, né? No início da série, eu sempre gostei muito desse personagem, né? Gosto pra caramba do personagem, gosto pra caramba do ator, entendeu? Fica aqui a minha sugestão para Mestre Futuro Starcom, tá? Trazer o Alexander Siddig para Mestre Starcom seria muito bacana. E aí é aquela coisa, né? Quer dizer, foi um passo também legal na construção do Bashir aí, né? Nessa maturidade aí do Bashir que a gente foi vendo depois ao longo das temporadas, que ele ficou um personagem que eu particularmente gostei muito. Tá certo, gente? Então foram essas três histórias aí que tinham, né, como ligação a história do O'Brien, né, que era a história principal, né, que dá inclusive título, né, ao episódio, né, o intruso de estimação, né. E é isso, gente. Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, né. A resenha desse texto vai estar lá na Batata Espacial e não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.